de você, direita, esquerda, atrás, na frente. Você que está nos visitando pela primeira vez, você é bem-vindo nesse lugar. Eu espero que Deus alcance o seu coração de uma maneira especial, o pessoal de casa também. Tudo bem com vocês, irmãos? Diga glória a Deus. Trouxe a sua Bíblia, a palavra do Senhor, abra lá em Mateus, no capítulo 7. Hoje, mais do que nunca, eu preciso muito da sua atenção, da sua ajuda, e principalmente da ajuda de Deus, do Espírito Santo que vem e fala. Eu sei que eu prego aqui, mas quem fala o coração é o Espírito Santo mesmo. É Ele que convence, Ele que muda, Ele que transforma. Eu espero sinceramente que Ele alcance o seu coração aqui essa noite, amém? Só para saber, aí no fundo está dando para me ouvir bem? Glória a Deus, Mateus capítulo de número 7. Mateus 7, nós vamos ler versículo 24, 25, 26 e 27. Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento. O Novo Testamento começa com Mateus. O capítulo é o 7, os versículos 24, 25, 26 e 27. Você que encontrou, diga amém. Muito bem, diz assim, palavra de Jesus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Fecha os olhos sentado mesmo. Pai, nós oramos porque carecemos muito da tua ajuda, e eu creio aqui está orando em nome de todos, porque nós viemos até a tua casa por uma palavra. Nós precisamos de uma direção vinda do céu para a nossa vida. Nós não queremos ouvir de homens, nós não estamos atrás de uma opinião humana, ou de uma filosofia de vida, ou mesmo lutando por uma questão religiosa, institucional. Nós precisamos de uma palavra viva e eficaz. Nós compreendemos que só o Senhor tem esta palavra para nos dar. Oramos, ó Deus, de todo o coração, para que o Senhor nos dê esta noite, hoje, agora, essa palavra. E que essa palavra alcance o nosso coração de uma maneira tremenda, Pai. Meu Deus, de uma maneira tão forte e clara, que não haja nenhum tipo de dúvida ou confusão. Diga, Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu lhe peço em teu nome e para a tua glória. Amém. Diga glória a Deus. Pronto, acredito que Deus vai tratar bastante conosco aqui essa noite. Amém? Pessoal, tudo bem com vocês? Preciso muito que você preste atenção. Não deixa nada tirar a sua atenção. Nós vamos tratar de um assunto. Eu sei que todo assunto na Bíblia Sagrada é importante, mas esse é um assunto que já vem rodeando meu coração um tempo, e é um assunto que eu preciso realmente da graça de Deus, porque a gente vai tratar de algumas questões que são claras na Bíblia, e é possível que a gente entre em algumas questões de polêmica também, mas a intenção não é deixar você confuso. Mais do que isso, eu já te explico que o nosso Deus não é Deus de confusão. Se por um acaso alguma coisa que eu disser aqui essa noite trouxer confusão para sua mente, para o seu coração, você vai fazer um favor para mim, você vai jogar isso tudo fora em nome de Jesus. A minha vontade, o desejo do meu coração, e eu creio que o desejo do coração de Deus também, é lhe abençoar. Amém? De uma forma clara, de uma forma limpa. A vontade de Deus é que você saia daqui edificado, abençoado, fortalecido na fé em nome de Jesus. Bem, Jesus está falando aqui sobre os dois fundamentos. Ele está comparando a vida cristã à edificação de uma casa. E cá entre nós, irmão,
Eu não sei se você pensa assim, mas levantar uma casa de tijolos é muito mais fácil, relativamente mais fácil, do que você erguer e construir um lar. Uma casa de tijolos é relativamente mais fácil do que um lar, uma família. Muitas pessoas têm uma casa, mas isso não significa que eles têm um lar. Não significa que eles tenham uma família de verdade. E para levantar uma casa, para levantar uma família, nós precisamos de ajuda divina. A Bíblia Sagrada chega a afirmar que se o Senhor não edificar a casa, em vão será o nosso trabalho, em vão será o nosso empenho na tentativa de edificar. Nós podemos nos empenhar e devemos. Eu não estou anulando com isso o seu esforço. Você tem que se esforçar. Mas nós somos totalmente dependentes da graça divina, da unção de Deus, da ajuda do céu. Eu quero falar um pouquinho dessa ajuda. Lógico, é Ele que ajuda, é Ele que valida isso, é Ele que abre o nosso entendimento. Eu até creio no meu coração que Ele já está trabalhando aqui essa noite. Mas hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre fundamento. Então esse é o tema de hoje, sobre fundamento. Qual é o tema de hoje? Fundamento, fundamento. Existem algumas questões na vida cristã que são fundamentais. E uma delas, meu irmão, é que você levante, que você construa a sua fé com o alicerce ou sobre o alicerce correto. Vem Jesus e diz o seguinte, vamos ler de novo o versículo 24. De propósito eu vou ler um pouquinho diferente, chamando a atenção para aquilo que eu quero que você guarde. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vou chamar a sua atenção para 3 palavras aí. Escuta, pratica, rocha. Pode repetir isso comigo? Escuta, pratica, rocha. De novo. Escuta, pratica, rocha. Esse é o primeiro tipo. Pula para o 26. Aquele que ouve, aquele que escuta essas minhas palavras e não as cumpre, não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Dessa vez você vai repetir: escuta, não pratica, areia. Escuta, não pratica, areia. Estou te confundindo ou não? Vamos de novo. Escuta, pratica, rocha. Escuta e não pratica, areia. Vamos mais rápido. Escuta, pratica. Escuta, não pratica. Você percebeu que os dois escutam? Está escrito, Jesus diz. Então essa não é uma mensagem para quem está fora. Não é uma mensagem para quem nunca ouviu falar de Jesus. É para a gente. Irmãos, sinceramente, o que vale mesmo na Bíblia Sagrada não é o tempo que você passa dentro de uma igreja. É certo que todos vocês estão me escutando agora. Bom, pelo menos um som você está ouvindo. É o som da minha voz. Mas o que vai fazer diferença na sua vida não é o tempo que nós vamos passar juntos aqui, mas é o que você vai fazer com as informações que você vai receber aqui. Porque a diferença não está propriamente no tempo em que você fica aí escutando, mas na prática de vida cristã que você vai decidir levar ou não. Jesus está dizendo que aquele que escuta e pratica, acha como fundamento da sua vida cristã a rocha. E aí você pode construir o edifício que for. E isso não significa que você não vai ter problemas. Pelo contrário, Jesus diz, o vento vai soprar. O vento sopra para todo mundo, irmão. A chuva cai para todo mundo. Tribulação aparece, as aflições surgem. Jesus diz, no mundo tereis. Foi Jesus que disse isso? Se não tiver, está até errado. Jesus diz, tem, vai aparecer. Porém, a garantia de você ter construído a sua fé, levantado a sua vida cristã na rocha, é de que aconteça o que acontecer, ninguém vai te derrubar,
Ninguém vai te jogar para baixo. Sua fé não vai desfalecer, você não vai cair na fé. Diga glória a Deus, pessoal. Mas, em contrapartida, aquele que também escuta, olha só o detalhe, mas não pratica. Eu não estou afim, eu não gostei, eu não achei interessante, eu não concordei. Não vou praticar, não vou viver. Ele também pode construir uma casa e uma vida cristã, porém, sobre o fundamento errado, sobre a areia. E o importante, interessante, é que a chuva é uma questão de tempo, ela vai cair, o vento vai soprar, os rios vão transbordar, e é nas tempestades, nas tribulações, nas aflições, e nós começamos a separar os firmes dos aventureiros na fé, dos que levantaram toda uma vida cristã. Tem cada prédio bonito, mas se você errou no fundamento, toda a sua construção está prejudicada. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, gente? Quem está entendendo, gente? Diga glória a Deus. Você não pode errar, então, no fundamento. E se eu não estiver equivocado aqui, eu creio ser, então, o fundamento, a parte mais importante de uma obra, de uma edificação. Então, eu vou separar alguns minutos aqui e quero falar com vocês sobre o verdadeiro fundamento da vida cristã e da fé cristã. Tudo bem? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Vamos um pouquinho para frente. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. Estamos falando sobre fundamento. Entenda que fundamento não pode ser negociado. Nós podemos divergir de opinião em outras questões que não são fundamentais. Mas no fundamento nós não podemos mexer. Porque senão toda a obra, toda a estrutura ficará comprometida. 1 Coríntios capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 1, eu quero que você me escute com calma, paciência e muita atenção. O primeiro diz assim: e eu, irmãos, é capítulo 3, versículo 1, de 1 Coríntios. E eu, irmãos, perceba o endereço então, ele está falando com irmãos, pessoas que creem em Deus. Quem é de Jesus aqui, diga amém. Opa, é pra gente. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Já deu para perceber o clima da carta, o clima do discurso. Vem por aí um senhor puxão de orelha. Aí ele continua dizendo: porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós, o que, igreja? Inveja, que mais? Contendas, dissensões, que é o mesmo que disputa. Não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolos, porventura não sois carnais? Olha só, olhando aqui para mim, olha só como essa batalha é antiga. Já há muito tempo Satanás sonda a igreja de Cristo com espírito de divisão. Algumas pessoas nessa igreja de Corinto, Paulo identificou, Paulo percebeu que havia algum tipo de facção e divisão. E as pessoas, sem perceber, acabavam trazendo questões que não eram fundamentais, isso aqui vai ficar mais claro daqui a pouco, para o fundamento. Isso é perigoso, porque você não pode construir a sua vida de fé cristã em cima de algo que não é fundamento, porque senão você prejudica a sua construção. E a igreja estava assim, meio que dividida. Uns diziam, eu sou de Paulo, hein? Eu sou de Paulo. E o outro, eu sou de Apolo. Vamos trazer isso para os dias de hoje? Lembrar de alguns pastores que passaram por aqui. Imagina a cena. Eu sou do William. Eu sou do reverendo João Batista. Eu sou do pastor Carlos Salles. Eu sou do pastor Anselmo. Eu sou do pastor José Dorival.
Eu sou do pastor Leandro Bernardo, J. Borges, Pinheiro. Irmão, William, João Batista, J. Borges, Pinheiro, Salles, nós não somos fundamento para a vida cristã de ninguém. Fundamento é Jesus Cristo de Nazaré. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Vai ficar mais claro. Havia esse racha na igreja. Eles estavam brigando, porque um se achava melhor porque era de Paulo, o outro se achava melhor porque era de Apolos. Aí ele continua dizendo, versículo 5: pois quem é Paulo? Quem é Apolos, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. Diga glória a Deus. Texto lindo. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Diga glória a Deus, igreja. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, a sua recompensa, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Atenção agora para o 10, ó. Segundo a graça de Deus, que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Isso aqui é sério, irmão. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele está dizendo: olha, segundo a graça que me foi dada, eu vim, evangelizei vocês, falei do amor de Deus e coloquei o fundamento. O fundamental eu dei. E, que mais que ele continua dizendo? Outro edifica sobre ele, sobre o fundamento. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Podemos ler juntos o 11 agora? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Vamos de novo 11, vai, em voz de trombone. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. No fundamento você não pode mexer. Mexeu no fundamento, você compromete toda a edificação, toda a construção. Para nós que somos cristãos, qual é o fundamento sobre o qual devemos construir a nossa fé e a nossa vida cristã? Jesus Cristo de Nazaré. Entendendo que é a fé em Jesus Cristo que salva, é a fé em Jesus Cristo que transforma, é a fé em Jesus Cristo que cura, é a fé em Jesus Cristo que liberta. E o William, e o José, e o João, esses são instrumentos na mão de Deus. Mas a fé, a construção, não pode estar edificada sobre a vida de um pregador, ou muito menos sobre um ministério, uma igreja, uma instituição religiosa. Está dando para entender? Quem está entendendo, diga amém. Tá, a gente vai começar a apertar um pouquinho. Fica olhando aqui para mim, para você não se perder. Isso aqui é muito importante, essa mensagem que eu estou te dando hoje. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ela disse assim para mim, eu acho até que em tom de elogio, não sei, vocês me ajudam a identificar aí, né? Ela disse assim: oh, pastor, lá no serviço tem uma pessoa que é de uma outra igreja lá, e fica discutindo comigo umas coisas da Bíblia. Já não é certo, a gente vai entrar nessa questão daqui a pouco. E fica com alguns pontos da Bíblia assim que são controvertidos e não sei o quê. Mas eu falei para ela, eu vou trazer ela aqui para ela discutir com o senhor, e eu quero ver uma coisa só. Eu falei assim: tadinha. E vai trazer, se trouxer, né? Ainda bem que não trouxe. Porque a pessoa chegar assim: não, porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Porque eu estou falando de questões que não são fundamentais. Se você quer brigar, brigue pelo fundamento. Mas existem questões que não são fundamentais, e o problema é quando você pega uma questão que não é fundamental e faz dessa questão fundamento da sua fé cristã. Isso é problemático.
Porque você constrói uma vida cristã em cima de algo que é humano, institucional, religioso, axologia. Isso eu criei agora. Quer dizer, a pessoa acha. É gosto pessoal. É uma questão de gosto. E aí ela constrói a fé em cima do que ela acha, do que ela pensa. E isso não pode ser fundamento de vida cristã. E aí nós temos enfrentado muitos problemas na igreja de Jesus, porque as pessoas estão trazendo para o fundamento que não é fundamental. Vocês estão entendendo, gente? Estão olhando estranho para mim? Tudo bem? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas se chegasse uma pessoa aqui, porque eu penso assim, questões que não são fundamentais, eu diria para a pessoa, amém, glória a Deus. Você crê em Jesus? Creio. Só nele como Salvador? Sim. Você crê no batismo? Creio. Você é Espírito Santo? Também acredito. Então vem cá, dá um abraço, te vejo no céu. Eu não sei se você fica surpreso com isso. Existem questões que nós não e nem devemos perder tempo debatendo. Eu tenho comigo que é até pecado. Eu vou entrar numa disputa aqui acerca de entendimento, vamos ver quem que entende mais, e tem gente perecendo, muita gente está morrendo aí fora e indo para o inferno por falta do que é fundamental. O que é fundamental? A fé em Jesus Cristo de Nazaré. E as pessoas perdendo tempo, perguntando, discutindo sobre a presilha do cabelo, sobre a campanha da rosa. Uma vez uma pessoa chegou para mim, e disse assim, que é crente? Eu sou. E de que igreja que é você? Eu disse assim, Igreja da Graça. Já fez assim. Quer dizer, nem me conhece, já está me julgando, já é errado. É interessante, parece que quanto mais religiosas as pessoas ficam, mais intolerantes elas são. Elas não respeitam, parece que ninguém. E eu não quero, e Jesus também não quer, formar um grupo de religiosos. Irmão, Jesus não veio nem formar um grupo. Jesus salvou, Jesus morreu para salvar as pessoas, desde que elas construam a sua fé naquilo que é fundamental. O que é fundamental? A fé em Jesus Cristo e só nele. Isso não se pode negociar. Você não pode mexer no fundamento, senão você compromete a casa. Agora, a cor que você vai pintar a parede é gosto seu. O tijolo que você vai usar, se é de 6, 9 furos, se é um bloco de concreto, se é o baianinho, tem um tijolo baiano, é negócio seu, é uma questão de gosto. Eu gosto da telha Eternite, outro gosta do zinco, outro... Você sabe que eu não estou falando mais de telha, eu estou usando uma linguagem aqui espiritual figurada. Agora, como é que você constrói uma questão de gosto, como é que você vai fazer? Isso é você e Deus, mas não toque no que é fundamental. O problema é você trazer o que não é fundamental para o alicerce. Aí você começa a construir a sua vida de fé cristã em cima de pontos na Bíblia Sagrada, em cima de questões que você acha, que você pensa, que você ouviu dizer. Mas isso não é fundamento. Isso não é fundamento. E a gente tem que se preocupar com o que é fundamento de verdade. Estava dizendo para vocês, a pessoa, você é da igreja? Que igreja que você é? Sou da Igreja da Graça. Aí já fez assim. Aí a pessoa disse assim, aquela igreja da Rosa? Aquela igreja da Rosa? Sabe a Rosa? Não é a Rosa do Clodoaldo. Clodoaldo da Rosa, Rosa do Clodoaldo. É a Rosa, é a campanha da quarta-feira. É a igreja da Rosa? Rosa é fundamento? Não perca tempo com isso, irmão. Não perca tempo com questões que não são fundamentais. Não traz isso para fundamento. Não perca tempo com pessoas... Irmão, existem pessoas que precisam ouvir falar de Jesus, de salvação, pessoas que querem ir para o céu. Nós não podemos trazer para o alicerce questões que não são fundamentais. Pastor, mas eu não creio nesse negócio de rosa não, então não leva. Eu creio no ato de fé, então leva. E quem é que está certo? Os dois. Pastor, estou ficando confuso. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14.
Eu vou confundir, depois eu explico, depois eu confundo de novo, aí a gente vai indo assim. Romanos 14, versículo 1, primeiro. No fundamento nosso tem nome. Como é o nome do fundamento? Jesus. No fundamento você não pode tocar. Se um dia, irmãos, olha para mim, eu entrar aqui no púlpito assim, irmãos, eu tive uma revelação, como diz um colega meu, um revelamento. E a partir de hoje nós vamos orar em nome do missionário R.R. Só pode orar por mim, porque eu estou mexendo no fundamento. Fundamento você não pode mexer. Mexeu no fundamento, você vai ter problema. Agora, irmão, cuidado, irmão, com questões que não são fundamentais. E aí eu tenho até que ter um pouquinho de cuidado para citar exemplo. Porque eu posso falar de coisas aqui que você colocou por fundamento na sua vida cristã e posso te chatear, posso abalar a sua construção. Então eu vou preferir usar os que estão na Bíblia mesmo para evitar. Tudo bem, pessoal? Romanos 14, versículo 1, diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, olha essa expressão, tem Bíblia que traz uma tradução um pouquinho diferente, diz quanto ao fraco na fé, outra tradução diz quanto ao débil na fé. É o débil no sentido de debilitado, aquele que tem a fé fraca, raquítica, mirrada, não é perfeito na fé. Quanto a esse, vamos rejeitá-lo? Não, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Existem muitas questões na Bíblia que geram dúvidas. A verdade é, irmão, que algumas pessoas até fazem questão de brigar por algumas questões que não são fundamentais. E aí, cada dia que passa, surgem mais e mais igrejas. Glória a Deus pelas igrejas. Mas desde que com a motivação correta. Diga glória a Deus. E o fundamento não pode ser tocado e alterado. Qual é o fundamento? Jesus Cristo de Nazaré. Mas um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito. Olha aqui para mim, vou te falar uma coisa. A diversidade é de Deus. É bíblica e sadia. E Deus quer usar, sempre quis, usar da diversidade para abençoar a unidade do corpo. Enquanto Satanás tem jogado pesado para usar da diversidade para causar divisão no corpo, na igreja. A gente vai entender isso melhor. Quer ver? Vamos continuar? 2. Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. Estão olhando estranho. Você já ouviu falar que é pecado comer carne de porco? Você come? Mas pode? Quem disse? A irmã falou aqui. Quem disse? Esse é o missionário. Você sabe que no Antigo Testamento há uma lista de animais que antigamente, eram tidos como impuros, e o porco está entre eles. Por isso existe algumas pessoas que até hoje eles não comem carne de porco. Mas no Novo Testamento, Deus deu uma visão para o Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, em que um lençol descia do céu, com vários animais tidos por impuros. E aí Jesus dizia para o Pedro, mata e come. Não vou comer o que é impuro. Aí Jesus retrucava, dizendo, não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu limpei. Então Jesus ali estava mostrando para o Pedro, que ele deveria pregar também, não só para os judeus, mas para os gentios, que ele estava purificando. Mas isso é uma questão de entendimento. Deixa eu te falar uma coisa, carne de porco é fundamento? É esse que é o problema. Nós não podemos trazer o que não é fundamento para o alicerce. E aí vem o apóstolo Paulo, muito usado, inteligentíssimo, cheio do Espírito Santo, e diz, o negócio é o seguinte, um acredita que pode comer, o outro não tem fé para comer. Quem está certo? Os dois, desde que um não critique o outro.
O problema nunca foi comer, deixar de comer. Sabe onde é que está o problema? É na falta de tolerância, na falta de respeito. Porque sem que a pessoa perceba, ela já começa a julgar o outro. E aí quando você julga, você peca. Aí você toca no alicerce. Porque Jesus disse, se você julgar, você será. Aí você começa a mexer no alicerce. Você quer ver uma coisa? Nós tivemos uma vigília em Ribeirão aqui, que foi uma bênção, graças a Deus. E aí nós recebemos um grupo chamado Jó 42, que barulheira daquela. E o Paulão amou. Paulão, tá aí? Chega aqui, Paulão, para a câmera te filmar. O Paulão gosta de um barulho de Deus, né, Paulão? Gosta de pular, gosta de... Agora mesmo ele estava aqui no tanque de Bethesda. Eu acho que ele vai fazendo uma versão dessa música. No tanque de Bethesda. Ele gosta mesmo de uma... Eu já sou um pouco mais diet. Tranquilo. Eu não gosto muito de pular, gritar. Eu não gosto. Só que isso é fundamento? Pular é fundamento? Não, não é fundamento. Onde é que está o problema? O problema é eu olhar para o Paulão, que tem essa liberdade no espírito, amém, Paulão? E gosta de cantar, pular, saltar e dançar na presença de Deus. O problema é eu, que não como carne, olhar para ele assim, na hora que ele der um pulo, eu... Jesus, está amarrado, vai para o inferno. Porque ele pula. Se não gosta de pular, não pula. Mas não critica quem pula. Você não gosta de bater palma, não bata. Mas não diga que quem bate palma vai para o inferno, porque isso não existe na Bíblia, isso não é fundamento. Não traga questões assim, porque é fundamento, meu irmão. Isso não é fundamento, isso é gosto. Gosto não é fundamento, gosto musical. Ah, isso é música, que barulho. Por exemplo, tem gosto e gosto. Tem aquele que já canta... Senhor da ceifa está chamando. Tem gente que escuta e diz, ah, meu Deus do céu, o que é isso? É um velório. E tem gente que já escuta e chora. Mas isso não é fundamento, isso é gosto. Glória a Deus pelo chocolate, glória a Deus pelo morango, ainda mais. Irmãos, nós todos somos diferentes. Seria demais querer que todos nós pensássemos iguais. Olha para o seu dedão. Dedão bonito que Deus te deu, hein? Polegar, tá vendo? Sabe essa digital que eu tenho aqui, ó? Ninguém no mundo todo tem uma igual a minha. E tem gente, hein, irmão? Tem gente, hein? Ninguém tem uma igual a minha. Ó, segredo, ninguém tem uma igual a sua também. Você é único. Nós somos diferentes e isso é de Deus. Há diversidades no corpo e isso vem de Deus. E Deus sempre criou isso para benefício da igreja. E o que Satanás faz? Ele usa das diversidades para causar divisão. Mas diversidade não é para causar divisão. Diversidade sempre foi posta e criada pelo Senhor Deus para causar unidade no corpo de Cristo. Mas as pessoas não toleram as outras que pensam diferentes dela. Não suportam, não têm fé para olhar para o irmão que não come só porque ele come. Você não vai comer não? E misericórdia, você não comer, olha lá. Que é isso, irmão? Você não faz? Deus te abençoe. Respeite a minha fé. Escute, eu não estou falando de questões que são fundamentais, né? Eu já deixei isso claro já no início. Não traga aí confusão para a sua mente. Espírito de confusão está repreendido em nome de Jesus. Eu estou falando sobre questões que não são fundamentais. Se tocar no fundamento aí, não dá. Eu chegar aqui amanhã, irmãos, a partir de hoje, nossa fé não está mais em Jesus. Nós vamos construir a fé na igreja da graça. E toquei no fundamento. Aí você tem que orar por mim e orar muito. Estou me perdendo. Já estou até perdido. Mas no fundamento ninguém pode tocar. Está dando para entender, gente? De verdade, gente. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Muito bem, vamos ler de novo 3.
O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Diga glória a Deus, gente. Olha os 5. Um faz diferença entre dia e dia. Verdade. Acho que eu vou passar só por cima aqui agora. Mas outro julga iguais todos os dias. Eu particularmente estou no grupo dos outros aqui. Tem gente que faz diferença de dia. Não, esse dia você não pode trabalhar. O outro julga igual todo dia. Quem está certo? Ele termina dizendo assim: cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Agora não adianta eu terminar a reunião, você vir falar comigo, pastor, eu estou seguro no meu ânimo, eu tenho fé para ter 3 mulheres. Tenho fé, Deus falou comigo, eu tenho certeza. E não é pecado não, pastor. Aí você está começando a mexer no fundamento, meu irmão. Você está mexendo em questões que a palavra de Deus traz algumas questões que são claras. Tudo bem, pessoal? De verdade, quem está entendendo, diga amém. 1 aos Coríntios 12. Um pouquinho para frente, de novo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, 12. 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são só um corpo, assim também Cristo é também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Para um pouquinho aí. Não é à toa que você é chamado na igreja de membro, porque nós fazemos parte de um corpo, onde a cabeça é Cristo. Como é que funciona um corpo? Normalmente a cabeça dá a ordem, e os membros obedecem. Isso é tão automático que a gente não percebe. A cabeça diz, braço direito, mexa, e o braço mexe. Perna para frente, a perna vai. A ordem parte de cima da cabeça, e a cabeça é Jesus Cristo. Já imaginou a cabeça dar uma ordem? Vai, braço, braço. Eu não estou afim. Eu vou orar para ver se é da vontade do Senhor que eu vá. Não vai funcionar. Esse corpo está com problema. Esse membro está com defeito. Ele precisa de tratamento. Assim também é no corpo de Cristo. Toda ordem que vem da cabeça, ou do cabeça, que é Cristo, precisa ser obedecida pelos membros. Tudo bem, pessoal? Agora, um corpo é formado de vários membros, com diversidade de funções. Se eu tenho aqui 50 braços, eu tenho um corpo? Tenho 50 braços, eu tenho um corpo? Eu tenho um amontoado de braços. Mas para ter um corpo, eu não posso formar um corpo só de braço. Eu preciso das pernas, eu preciso do tronco, eu preciso da diversidade. Sinceramente, irmão, nós temos de compreender que a diversidade vem do Senhor e ela é benéfica para o corpo. Assim é na igreja. Tem um que ora mais alto, tem um que é mais tranquilo, tem outro que é quase. Eu estou pregando assim, parece até uma canção, né? Tem gente que, pastor, quando o senhor prega, uma irmã falou para mim, eu contei para vocês, eu gosto de vir na igreja, pastor, é uma maravilha. Eu achei que era um elogio. E a irmã foi contar o testemunho para mim, é que eu sofro de insônia, e quando eu venho aqui, pastor, é bom demais. Então não era um elogio, né? Elas que dormiam no culto. Deve ser não, né? Mas eu sou assim, difícil. Outro já vem pregar, por que, irmãos? Eu não sei mais o que ali. Quem está certo? Os dois. Aí o outro ora em nome de...
pastor Clodoaldo já tem, né, Clodoaldo? Não, pelo rabo, pelo chifre. Excelente, diversidade, meu irmão, ótimo. O David já é um brincalhão, não fica 5 minutos que ele fala e não consegue falar sem brincar. Diversidade, cada um de um jeito. O que pode acontecer, eu não vou com a barbicha dele. Ou você olhar para o David e dizer assim, eu não vou com a barriguinha dele. Eu não gosto do jeito dele. Só que isso não é fundamento, irmão. Você pode até não gostar da maneira que um tem, do jeito que o outro tem, mas isso não é fundamento. Você não pode construir sua fé em cima do jeito, de gosto. Isso é gosto. Esse pede muito. Ele não tem fé para pedir. Esse canta muito. Esse canta pouco demais. Não canta. O outro não vai orar. Como ora? Não vai parar de orar. Mas isso não é fundamento. Isso não pode abalar os alicerces da sua vida cristã. Afinal, você construiu a sua vida de fé cristã na rocha principal, a pedra angular. Como é o nome? Jesus Cristo, meu irmão. Pode vir a chuva que vier. Pode vir o que vier. De Jesus eu não desvio. Eu fiquei preocupado essa semana que atendi uma pessoa, pastor, eu estava numa determinada igreja e tal, mas eu não gostei, o pastor pediu demais, eu saí, aí eu estou pensando comigo, saiu, deve ter ido para outra. Eu desviei, fui para Macumba. Eu fiquei assustado, eu falei, por quê? Porque aí tocaram no fundamento. O jeito do pastor não pode tocar no fundamento da sua fé cristã. Irmão, você vai desviar, porque você não gosta do meu jeito? Vai largar Jesus porque você não gostou de uma colocação que eu fiz? Então você construiu a sua vida cristã, sinto lhe dizer, no fundamento errado. Porque vou te falar, irmão, o vento vai soprar para você, sim senhor. A chuva vai cair. E só fica firme a casa que foi edificada sobre a rocha. E a rocha tem nome, igreja. Como é o nome? Jesus Cristo de Nazaré, meu irmão. Nada e ninguém pode fazer com a sua fé seja abalada. Pode discordar de algumas questões que não são fundamentais, mas no fundamento não deixa Satanás mexer não, irmão. No fundamento não deixa o diabo tocar. Diga glória a Deus. Exatamente isso que ele está dizendo. Aí vem a Bíblia Sagrada, e o apóstolo Paulo, novamente cheio do Espírito Santo, fala sobre a necessidade da diversidade dentro da igreja, os membros e as funções diversas que cada um tem. Por isso nós, como membros diferentes que somos, e somos diferentes, agimos diferentes, temos funções diferentes, pensamos diferentes, e precisamos nos respeitar, tendo estas diferenças, mas desde que construamos a nossa casa, a nossa fé, sobre o mesmo fundamento que é Jesus Cristo. Senão nós vamos morar em que céu? Tem tanta igreja hoje, irmão. Eu fico pensando, como é que vai ser esse céu? Vai ter um andar da igreja tal, um andar da outra igreja. Por que tem um que não pode cruzar com o outro? Porque não tolera, não suporta. Dependendo da pessoa, a pessoa se diz de Deus, mas não nos vê como irmãos. Meu Deus, que coisa horrível. Pessoas que julgam você porque você usa bigode. Sabia, Clodoaldo? Tem lugar. Voltando aqui. O versículo 15 diz assim: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, irmão? Onde estaria o ouvido, hein? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo?
Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Diga glória a Deus. E um só cabeça, que é Cristo, irmão. Mas há muitos membros de diferentes funções. Aí, por exemplo, eu sou destro, já dei esse exemplo aqui. Eu uso mais o braço direito. E daqui, as pessoas até usam esse termo aí fora, né? As pessoas dizem assim: fulano é o meu braço direito. Significa que fulano é muito útil para ela, é muito usado, é uma confiança na pessoa. Imagine, eu pego um peso com o braço direito. Eu uso mais o direito porque eu sou destro. Ainda bem que o esquerdo não é ciumento. Porque se Satanás colocasse o ciúme no esquerdo, o meu corpo estaria comprometido. E de vez em quando o direito não aguenta sozinho e o direito dá um toque no esquerdo. O esquerdo me ajuda. Já imaginou a cena? Eu não. Você não quer fazer tudo sozinho? Você quer aparecer mais? Mas você vê isso na igreja. Na hora que o direito precisa de ajuda, o esquerdo não pensa duas vezes, já vem e segura. E se o esquerdo não aguentar, se ele grita: barriga, ajuda, e você joga o peso na barriga. Todos os membros trabalham para o sucesso do corpo. Não há divisão. Há diversidade, mas não há divisão. Há diversidade para a unidade e não diversidade para a divisão. Vocês estão entendendo, gente? Aí no versículo 25, pula para o 25 para a gente ganhar tempo. O 25 diz assim: para que não haja divisão no corpo, aleluia, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Diga glória a Deus. Lindo demais o texto. Mas esse espírito de divisão é velho. Você quer ver? Marcos 9. Dá tempo. Vamos dar uma olhada lá? Marcos 9. Vou mostrar para você que esse capetinha é antigo, irmão. Esse é. Esse já é idoso. Marcos 9. Versículo 38. Abre aí. Deixa eu mostrar. Olha só o que Jesus já teve que passar já. Na época de Jesus já tinha essa ação querendo dividir a igreja. Olha o 38. Marcos 9, 38. João lhe respondeu. Aqui esse João é o João discípulo de Jesus. E ele respondeu a Jesus, dizendo: mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Como que eu imagino o texto aqui, sem rasgar a Bíblia? Eu imagino assim: o João deve ter visto o cidadão expulsar um demônio em nome de Jesus. Ele ficou agoniado, ele não gostou, ele achou um absurdo, o fim da picada. Ele veio correndo e falou: Jesus, Senhor, eu vi um negócio aqui agora. O senhor não acredita? Parece que alguém vai morrer, vai para o inferno. Parece que a coisa é muito séria. E Jesus, o que aconteceu? Eu acabei de ver ali agora. Mas não é que tem um camarada ali atrás expulsando o demônio no teu nome. No teu nome, não anda com a gente, não faz parte do nosso grupo, não tem carteirinha. Está lá expulsando demônio. Não deixamos, falando para ele: você não faz parte do nosso grupo, você não é da nossa igreja. Por que você quer expulsar demônio? Nós não deixamos, nós proibimos. Você sabe o que Jesus respondeu? 39. Não lhe proibais. Vocês estão proibindo por quê? Quem manda vocês proibir? Mas ele não faz parte do nosso grupo. E quem disse que eu vim formar um grupo, irmão? Onde tem isso na Bíblia? As pessoas que são da igreja X serão salvas. Irmão, Jesus nunca disse isso, não. Jesus nunca veio trazer uma placa de denominação, não. Fundamento não é a igreja da graça. Isso não é fundamento, irmão. Você não pode pegar uma denominação, uma instituição religiosa, uma filosofia de vida e trazer isso para fundamento, construir sua fé em cima disso. Você vai ter problema.
Fundamento só tem um. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, irmão, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Jesus está dizendo, fundamento é Jesus. Em nenhum outro há salvação. No fundamento não toca, não altere, não traga coisas que não são fundamentais para o fundamento. Não construa uma fé sobre questões que você pensa, que você acha, e questões que são humanas. Para com isso, não faça isso. Veja um grupo de discípulos de Jesus, aí João vem correndo e diz assim: o cara está expulsando demônio lá no teu nome. É como se ele estivesse dizendo para Jesus: o Senhor vai deixar? Está errado, ele não anda com a gente, ele não faz parte do nosso grupo, ele não está na nossa igreja, ele não tem autorização, não mostrou a carteirinha, não tem o papel da transferência, e nós proibimos sim. Jesus disse: não proíba não, porque quem não é contra nós, é por nós. E que negócio é esse? Deixa ele trabalhar. Uma vez João Batista passou por isso. Você sabe que João Batista, não é o reverendo o João Batista passou aqui não. João Batista é o homem que batizou Jesus no Rio Jordão. Depois que João Batista batizou Jesus, o ministério de Jesus deslanchou. Iniciou realmente. Aí os discípulos de João Batista já tinha discípulos também, vieram também com veneno assim, escorrendo assim, irmão, falando assim para o João Batista: mestre, sabe aquele que o Senhor batizou esses dias aqui? Jesus. Sei, aquele que eu batizei. Pois é, eu vi ali, o cara está batizando. Ele está batizando, pode? E eu não vou contar mais para o senhor. A turma está tudo indo para lá. Estão perdendo o povo. O veneninho assim escorrendo. Eu fico pensando, o que ele queria que João Batista fizesse? Eu acho que ele queria que João Batista dissesse: o quê? Aonde que ele está? Está ali, senhor. Tá bom, pega esse pedaço de pau aqui, vamos lá. Era isso que ele queria. E não é o que Satanás vem tentando fazer com a igreja de Jesus? Ele está batizando. Com que autoridade está batizando? Mas você sabe o que João Batista respondeu? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Pof! Aleluia! Corta esse mal pela raiz na sua vida, irmão. Respeite as pessoas que pensam diferente de você. Respeite e seja tolerante com os fracos na fé. Isso é Bíblia. Desde que não se toque no fundamento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando de questões, fundamento não se negocia. Nós podemos ter divergências sobre que cor a gente pinta a parede do prédio, que telha que a gente usa, qual é o forro que nós vamos colocar, mas no fundamento não pode ter divisão, não pode existir divergência. As divergências podem até existir em outras questões, mas para a unidade do corpo. Amém? Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Coloca a mão no coração, sentado. Pai, obrigado pela tua voz, pela tua palavra, que visita o nosso coração mais uma vez nessa noite, nos fazendo lembrar, confirmando em nós a necessidade de construirmos a nossa fé naquilo que é fundamental. E o cuidado que nós precisamos ter para não trazer para o fundamento questões que não são fundamentais. De não construir a nossa fé, a nossa vida cristã, sobre pontos, questões, discussões que não são fundamentais. Nós não podemos perder tempo com isso. Existem pessoas que não têm nem o fundamento, estão se perdendo. Enquanto a igreja briga por questões que não são fundamentais. Deus, nós lhe pedimos perdão por isso. Pedimos que o Senhor nos ajude a ser mais tolerantes com os fracos na fé,
a respeitar as diversidades que existem no corpo de Cristo. Diversidades estas, Deus, que foram criadas pelo Senhor. Dá-nos, ó Deus, esta fé, disposição para respeitar e amar o nosso próximo, acima de toda e qualquer diversidade ou diferença. Desde que no fundamento ninguém toque. Diga: Senhor Jesus, não me deixe cair na tentação de errar julgando o meu próximo. Faz-me, ó Deus, amá-lo e respeitá-lo. Em nome de Jesus, dá-me graça, força, ousadia para proteger o fundamento da minha vida e fé cristã. Em nome do Senhor, amém. Vamos aplaudir o nosso Senhor, o nosso Jesus. Ele merece. O fundamento é Ele. Muito bem, eu espero sinceramente que Deus tenha falado com você, que Deus tenha